Em Goiás, o rádio surgiu em 1942, exatos 20 anos depois da chegada dele ao Brasil. Antes disso, havia apenas sistema de alto-falante em algumas cidades. Não existe consenso sobre qual foi exatamente a primeira emissora de rádio goiana. Carajá de Anápolis, Chavante de Pameri ou Clube de Goiânia? Nesse período, o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo e estava prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial. Para melhor compreender esse cenário, convidamos o pesquisador da história do rádio em Goiás, o professor Edmilson Ferreira Marques. Olá, professor, um prazer contar com a sua presença aqui. O prazer é meu estar aqui com vocês. Edmilson é professor de História da Universidade Estadual de Goiás, campus de Uruaçu. É pós-doutor e mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. Pesquisa o rádio em nosso estado. É autor da tese intitulada Tecnologia, Política e Cultura na História do Rádio em Goiás, período 1950-1964, e da dissertação A História do Rádio em Goiás, período 1942-1947. Professor, antes de mais nada, agradeço ter vindo aqui de Uruaçu para cá, 280 quilômetros, para conceder essa entrevista para a gente. Obrigado, eu que agradeço pelo convite para falar de um assunto que faz parte do nosso estado, né? E é um assunto que é parte da nossa história, da comunicação do nosso estado. Por ser importante, estamos aqui para falar sobre ele. Vamos lá, voltar no tempo, então, 1942. Você conseguiu descobrir qual foi a primeira rádio de Goiás? Ou é uma pergunta meio complexa para ser respondida assim tão objetivamente? Bom, no início da pesquisa, eu encontrei um pouco de dificuldade justamente porque grande parte dos locutores com quem eu conversei logo no início da pesquisa, eles apontavam emissoras diferentes, né, como sendo a pioneira e etc. Então, a pesquisa ela foi caminhando no sentido de exigir determinados documentos, no sentido de ter um rigor maior com as informações. Eu consegui ter acesso a alguns jornais da época, alguns documentos que os próprios locutores iam me passando, né, nas conversas pessoais. E aí eu fui conseguindo, de certa forma, desvendar essa história, que no primeiro passo, como você mesmo colocou, havia muitas dúvidas sobre qual foi a primeira emissora que surgiu no estado, né? Por exemplo, boa parte dos locutores que eu conversei de início, eles sempre passavam informações mais específicas da década de 1950. E aí gerava uma certa dúvida, né? Antes de 1950 já haviam aparecido outras experiências. Foi aí que eu fui conseguindo, através de jornais, algumas informações que foram me levando para algumas emissoras específicas. Por exemplo, né, a Rádio Clube, de 1942, era uma das mais citadas. A Rádio Clube aqui de Goiânia. Daqui de Goiânia. Para localizar para o telespectador, a Rádio Clube hoje é a Rádio Sagres 730 AM. Isso. Depois da Rádio Clube, algumas informações foram me levando para uma outra emissora de Anápolis. Ela surgiu antes da Rádio Clube, esse é um dado interessante, porque até então ninguém citava ou citou essa emissora, né, que é a Rádio Amplificadora de Anápolis. Ela surgiu especificamente em janeiro de 1942. Antes, ela funcionava como sistema de alto-falante, como você mesmo citou na apresentação. Quer dizer, não era rádio antes disso. Não era rádio, era alto-falante, né? Então, o Abelardo Velasco, que foi quem construiu e montou esse alto-falante, ele teve a ideia de construir um transmissor e conseguiu. Aí ele transmitia para a cidade de Anápolis e algumas cidades vizinhas conseguia captar as transmissões. Ou seja, uma das questões que diferencia essa emissora das outras é que ela não passava pela legalização do Estado. Assim, isso que eu queria te perguntar. Hoje, né, a concessão de uma rádio, já desde sempre, está na Constituição, no capítulo da comunicação social, é concedida pelo poder público, pela União. Naquela época também era assim ou podia montar rádio? Também era assim. Já havia um rigor já muito forte em torno do rádio, né? Então, a legislação, por exemplo, de
de regularização das emissoras, elas surgem na década de 30. Então, em 31, 32, ainda no governo de Getúlio Vargas, ele desenvolve uma regulamentação bem rigorosa das emissoras de rádio. Tem a relação, pode ser uma ditadura à época também. Justamente. E depois ele vai criando outros órgãos para fiscalizar de forma mais rígida, né, os meios de comunicação. Então, a amplificadora cultural, ela era uma emissora ilegal. Ela funcionava na clandestinidade, né? Mas, por exemplo, para entender bem, vamos dizer assim, tinha um aparelhozinho de rádio, eu conseguia pegar o sinal dela. Isso. Os documentos que eu tive acesso, eles me mostraram que a população de Anápolis e algumas cidades vizinhas conseguiam captar essa emissora, amplificadora cultural. Depois, aí sim veio a Rádio Clube, ela foi inaugurada em julho de 1942, especificamente no Batismo Cultural de Goiânia, né? Que é a efetiva transferência da capital de Goiás. Julho de 42. Isso, julho de 42. Então, foi um momento histórico para o Estado e o rádio estava lá para acompanhar todo o evento, né, que eles denominaram de batismo cultural na época. Depois da Rádio Clube... E quem que era o dono da Rádio Clube? A Rádio Clube, na verdade, ela foi obra do prefeito na época, o Venerando de Freitas Borges. Ele foi incentivado por um outro representante do Estado na época, que é o Francisco Pimenta Neto. Uma curiosidade, o Francisco Pimenta Neto ele foi enviado pelo governo federal para Goiás para trabalhar na fiscalização da comunicação. Era o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele era o representante do DIP em Goiás. Então, o que acontece? Ele veio aqui, o DIP era o órgão que fazia parte da repressão do Estado Novo, né? Do Estado Novo, justamente. O Vargas, na época, ele desenvolveu aquela política da marcha para o oeste, né? Era uma tentativa do Estado brasileiro de industrializar Goiás. Inclusive, na própria história de Goiás, né, os historiadores, eles trabalham com a ideia do atraso e do progresso, né? Que foi uma tentativa do Vargas superar o atraso, né, e favorecer o progresso. Mas o que é isso? Na verdade, isso significava uma tentativa do próprio Estado brasileiro de favorecer o desenvolvimento do modo de produção capitalista no Estado, né? Goiás, por exemplo, convivia com diversas dificuldades, se comparado com o Rio de Janeiro e São Paulo, na época que eram os grandes centros, né, do capital no Brasil. Então, Vargas, como uma tentativa de favorecer ou contribuir para a superação da crise que o capitalismo está vivendo no Brasil na época, então ele instaura a política da marcha para o oeste. O que é essa marcha para o oeste? É a industrialização do centro do Brasil, especificamente de Goiás, né? Então, com isso, há o desenvolvimento, por exemplo, dos trilhos de ferro, né, que já estava ali entrando ali por Catalão e Ipameri, né? Tá, então, mas você está falando de desenvolvimento. Ainda assim, a gente sabe todo aquele contexto de atraso de Goiás naquela época. Por que demorou 20 anos para chegar o rádio aqui? Essa é uma questão interessante porque é o seguinte, para o rádio funcionar, ele precisa de uma estrutura. Um elemento, por exemplo, fundamental para o rádio funcionar é a energia. E Goiás, a estrutura de Goiás não permitia, por exemplo, que uma rádio funcionasse o dia todo. Nem toda cidade tinha energia, por exemplo, né? Só para citar o exemplo de Ipameri. Ipameri foi a primeira cidade a ter usinas hidrelétricas. Então, ainda final da década de 30, eles conseguiram construir 3 hidrelétricas. Tanto é que foi lá as primeiras experiências de sistema de alto-falantes, antes do rádio, né? Funcionava na cidade de Ipameri. Depois veio outras cidades se estruturando, a exemplo de Goiânia e Anápolis, conseguindo uma estruturação com energia mais estabelecida e tal. E isso foi o que favoreceu o desenvolvimento e o aparecimento do rádio por aqui. Tem até uma história interessante sobre Goiânia, né? Em 1942, quem me contou isso foi um locutor da época, o Silvio Medeiros. Ele disse assim, perguntei para ele, o rádio funcionava constantemente? Ele dizia, olha, funcionava começava por volta de umas 9 horas da manhã, parava para o almoço,
aí não tinha nada no ar, né? Voltava por volta de 14 horas e ia até 23 horas, por aí. Eu perguntei, mas por que isso? Ele falou, não, porque a energia aqui, ela desligava em determinado momento, né? A energia de Goiânia, ela era gerada por um motor de submarino que eles montaram ali no Botafogo. Então era isso que produzia a energia para a cidade. Então eu estava até com medo de te perguntar aqui, da minha memória me trair. Mas nós tivemos o problema da represa do Jaó, que Goiânia viveu alguns anos com geração paralela de energia. Então isso influenciou também na chegada do rádio com qualidade aqui. Sim, inclusive os próprios jornais da época que eu tive acesso, eles noticiaram um temporal que caiu aqui, né, e rodou essa usina. Goiânia ficou alguns dias sem energia. Obviamente o rádio também ficou fora do ar. Então a questão da energia é um dos elementos fundamentais que eu considero, pelo menos a pesquisa me apontou, que fez com que o rádio chegasse um pouco mais tarde do que chegou em outros estados, né? Agora, fatos curiosos, por exemplo, como é que fazia uma externa, fazer uma transmissão longe da sede da emissora? Que recursos eles tinham? E é verdade, já engata uma segunda pergunta, que o pessoal pirateava a propaganda da Rádio Nacional do Rio? Sim, essas duas questões é interessante. A primeira, sobre a programação externa, na década de 40, a maioria das pessoas que trabalhavam no rádio, eles não eram especialistas. Isso é um dado interessante e é importante considerar isso. Ou seja, todo mundo que trabalhava no rádio, ele não dizia eu sou um locutor ou eu sou um radialista. Não existia, inclusive, a profissão radialista, né? Ninguém era assalariado. Na década de 40, eles ainda estavam iniciando aquele processo de organização do rádio. Eles tomavam como referência principalmente a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Tupi e a Mariquinha de São Paulo, que eram as grandes referências no Brasil, né? E lá eles já faziam os programas externos. Mas aqui eles não tinham equipamento suficiente para fazer isso, né? Por exemplo, na época eles não tiveram a sacada de relacionar telefone e rádio. Então, o que eles faziam? Para uma transmissão externa, eles ligavam com um fio da emissora, do transmissor da emissora, até o lugar onde ia fazer a transmissão. Então vamos exemplificar para o telespectador. Digamos, hipoteticamente, a rádio funcionava lá no final da Avenida Goiás, onde funcionou a Rádio Clube. Fosse fazer uma transmissão na estação ferroviária, tinha que descer a Goiás inteirinha com fio. Isso eles faziam na época. Perfeito. E essa questão de piratear, botar o microfone e pegar a programação da Rádio Nacional? Sim, esse é outro elemento, porque na década de 40 as emissoras elas eram muito precárias, né? Para a época, obviamente, né? Então eles não tinham muito recurso. O que eles faziam? Como forma de atrair audiência, em determinadas partes das transmissões, eles ligavam um receptor no estúdio e colocavam um microfone do transmissor da emissora para transmitir o que a própria emissora estava transmitindo. Então, a Rádio Nacional transmitia lá, por exemplo, uma radionovela, que na época era uma coisa assim que chamava a atenção de todo mundo, né? As radionovelas da Rádio Nacional eram ouvidas no Brasil inteiro, então chamavam muita atenção aqui. Então eles colocavam, no momento da radionovela, eles retransmitiam por um receptor colocado dentro do estúdio. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente fala sobre a sua tese, que fala justamente sobre o avanço tecnológico do rádio em Goiás. Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa hoje com o professor Edmilson Ferreira Marques, ele que é pesquisador sobre a história do rádio em Goiás. No primeiro bloco a gente abordou mais o surgimento do rádio, década de 1940, Rádio Carajá, Rádio Clube de Goiânia, o Rádio Ipameri. Agora a gente vai trabalhar um segundo recorte a partir dos anos 50, quando veio a profissionalização do rádio em Goiás. E olha que coincidência, a primeira rádio
dita profissional na sua pesquisa, justamente a Rádio Brasil Central. E no dia que nós gravamos essa entrevista, 3 de março de 2023, foi dia do aniversário da Rádio Brasil Central AM, 73 anos, e da RBC FM, 50 anos. E o professor Edmilson, através da sua tese feita na UFG, Tecnologia Política e Cultural na História do Rádio em Goiás, 1950-1964, trabalhou com isso. Como é que foi essa ideia de dar continuidade ao trabalho, fazer esse recorte? Sim, a dissertação que eu trabalhei no mestrado, eu trabalhei no período de 42 a 47. Por que esse período, né? Que foi o período que surgiram as primeiras emissoras de rádio. Mais especificamente, as 4 primeiras emissoras, né? Como você já citou. Depois, para dar continuidade ao estudo, eu pensei, como não tem nada produzido sobre isso, então vou dar continuidade. Aí foi quando eu propus um projeto para trabalhar o rádio a partir de 1950. Não tinha ainda feito recorte ali até 63, né? O início era 50. Só depois, com o desenvolvimento da pesquisa e com os dados que eu ia conseguindo, que eu vi uma certa complexidade de trabalhar o rádio no período da ditadura militar. Então eu resolvi fazer esse recorte, de 50 a 63. Por causa da censura mesmo? Isso, a censura, ela demanda um pouco mais de pesquisa para saber, por exemplo, como que foi a sua atuação no rádio, né? Até porque as informações que eu tive na época eram muito desencontradas, ou seja, demandavam um estudo mais específico sobre isso. Então, por conta disso, eu acabei trabalhando o rádio de 50 a 63 também, né? Daí eu já adiantei aqui a importância nossa aqui da Rádio Brasil Central nesse contexto. Conta um pouquinho. A Rádio Brasil Central, ela é considerada, assim, por aqueles com quem eu conversei, os locutores que trabalharam aqui, né? Eu citei alguns deles. Por exemplo? O Silvio Medeiros, o Walter Menezes, Juvenal de Barros, que é locutor de outra emissora, mas sempre dava notícia da RBC, né? O que eles apontam? Eles apontam o seguinte, o rádio até 1950, ele era um rádio dominado pelo amadorismo. Eles destacam essa questão, ou seja, a pessoa que trabalhava no rádio não era o radialista, como eu disse, né? Ele não considerava o rádio uma profissão. Quando a Rádio Brasil Central chega, o diferencial dela foi as suas transmissões, o raio de alcance. Todas as emissoras da década de 40, elas transmitiam algumas para a cidade e algumas cidades vizinhas. A Rádio Clube era a única na década de 40 que conseguia transmitir para Goiás e alguns estados conseguiam ouvir também a emissora. Isso já em ondas curtas, ondas tropicais, né? Isso. Na época era a AM, era o que predominava, né? Então, as ondas curtas, elas eram utilizadas para pegar longe, né? Isso. Agora, quando a Brasil Central, ela chega, só para você ter uma ideia, ela consegue transmitir para todo o Brasil, inclusive para alguns países conseguia ouvir a emissora. Tem até o dado que eu consegui num jornal na época, o Calbi Peixoto, na época ele estava nos Estados Unidos, e ele ouviu o programa da RBC e mandou, né, recado, etc., dizendo, estou ouvindo perfeitamente a emissora. E o Calbi já era um cantor consagrado? Na época já era consagrado, sim, né? Então, o que acontece? A Rádio Brasil Central ela chega com uma potência muito grande. Os seus transmissores, eles eram muito potentes. Consequentemente, ela trouxe uma ideia de rádio que até então não existia, que era a ideia do rádio profissional. E o que isso significa, né? Significa que internamente a emissora ela foi desenvolvendo a ideia do profissionalismo. Então, se na década de 40 o locutor, só para citar um exemplo, ele fazia locução, mas ele também, para manutenção do rádio, ele produzia propaganda, né? Ele ia até os lojistas da cidade para vender a propaganda. Inclusive, ele tinha que convencer, né? Porque ninguém acreditava em propaganda na década de 40. Isso é um dado interessante. Então, quando a... Perdão te interromper aí, e isso gerava até um problema, eu falo mais no aspecto jornalístico, de o jornalista ter que vender o anúncio, comprometer já a sua isenção jornalística a partir do momento que ele tem um interesse comercial, embora isso ainda exista hoje, Sim. né? Justamente, então, o Cunha Júnior ficou famoso na época, né? Ele tinha uma bicicletinha aí que ele andava nas lojas, convencendo o pessoal para anunciar. Então, quando a Brasil Central chega, ela chega com uma equipe bem formada.
né, com radialistas esportivos, por exemplo, né, noticiários, musicais. Equipamentos bons também. Equipamentos de transmissão que eram os melhores, né, na época. Uma novidade na época que era os radioteatros, né? Então a emissora tinha também um teatro, um estúdio, né, que comportava muitas pessoas. Elas iam ali para ver a emissora ao vivo, né? Então a RBC ela vem com equipe que chama a atenção de muitas pessoas. Consequentemente, ela traz a ideia do profissionalismo do rádio. Agora, um aspecto importante, ela não era do governo do Estado, ela não foi criada pelo governo, como ela é hoje, pertencemos, né, à Rádio Brasil Central, à TV Brasil Central, à Agência Brasil Central de Comunicação. Era de quem a rádio? A rádio, na época, por volta de início de... Dos anos 50? 49, mais ou menos, tinha o representante do DIP aqui, que é o Francisco Pimenta Neto. Ele acompanhava muito o Coimbra Bueno, os irmãos, né? Sim. o Jerônimo e o Abelardo Coimbra Bueno, né? Então, o que acontece? O Jerônimo, na época, ele estava no governo e ele estava passando por uma fase no governo não muito boa, de muita crítica social, né? Então, o que o Pimenta Neto faz? Ele dá uma ideia para o Coimbra Bueno de criar uma emissora. Esse é o dado que eu consegui nos documentos. Então, o Francisco Pimenta Neto pega no pé do Coimbra Bueno e fala assim, vamos construir uma emissora com a finalidade de a gente divulgar o seu governo, divulgar as ações que você faz como uma forma de diminuir a crítica. Perfeito. O Coimbra Bueno, então, é o primeiro proprietário da rádio. Ele foi o financiador, vamos dizer assim, e por trás ali estava o Francisco Pimenta Neto, que é quem estava articulando a compra dos equipamentos, etc. Então, inclusive o Pimenta Neto tem até uma publicação de uma revista chamada Goianidade, que é considerado por muitos como o pai do rádio goiano, Francisco Pimenta Neto. Justamente porque ele participou da Rádio Clube, que na época era uma das década de 40 era a rádio mais potente, e quando o Coimbra Bueno estava vivendo a situação, o Pimenta Neto foi quem articulou para a construção da Brasil Central. Então ele esteve pelo fundo ali articulando, e o Coimbra Bueno e seu irmão foi quem contribuiu politicamente e também financeiramente para a construção da emissora. Quer dizer que a historiografia pode definir 1950 como uma nova época no rádio em Goiás. Sim, os estudos que eu fiz apontam que 1950 é uma espécie de divisor de águas, né? Ou seja, o rádio até 1950 ela era dominado pelo amadorismo, e quando a Rádio Brasil Central chega, ela traz a ideia do profissionalismo. Aí tem toda uma reorganização interna da emissora, né? O processo de racionalização das ações que aconteciam ali dentro. A ideia de profissionalização ela foi a mais forte assim, que ficou nessa história inicial da emissora em 1950, porque até então Goiás não tinha uma rádio profissional. Eles copiavam o que a Rádio Nacional fazia, o que a Rádio Tupi fazia. Sim. Mas quando a Rádio Brasil Central chegou, isso foi interessante, eles deixaram de copiar essas emissoras de Rio de Janeiro e São Paulo e passou a copiar a Rádio Brasil Central. Tá, e você chegou onde eu ia te fazer uma pergunta. Uma coisa leva a outra. Os outros, a concorrência viu e não ficou parada, né? Até para ser justo no recorte histórico. Não foi só a Brasil Central que foi importante nesse período, né? Sim, outras emissoras surgiram depois de 1950 que despertaram muita atenção, né? A exemplo da Rádio Anhanguera, ela se torna, inclusive, a principal concorrente da RBC. Ela surge ali em 55, mas só em 56 que ela consegue uma audiência fantástica no estado e em todo o Brasil, né? E depois, no finalzinho da década de 50, a Rádio Difusora, que ela também chega e consegue uma amplitude muito grande. Que não era da Igreja Católica ainda, né? Não era, mas assim que a Igreja Católica assume o controle da emissora, é quando ela consegue um respaldo maior, pelo trabalho que eles fizeram, né? E aí, um dado interessante, e que demonstra, inclusive, o perfil do rádio nesse período da década de 50, todas essas três emissoras e todas as outras que retransmitiam o programa deles, eles trabalharam de forma intensa no processo de transferência da capital para Brasília. Então, esse é um elemento que teve muito presente na programação, até nas músicas que eles veiculavam, né?
nos programas. Eu me lembro, por exemplo, o Walter Menezes, que criou o programa Alô Brasília, na época, né, sobre o céu de Goiás. Ou seja, são programas que eles tinham interesse de fortalecer essa ideia de que Goiás não era aquilo que eles pensavam lá, né? Porque o pessoal do Rio de Janeiro e de São Paulo, eles pensavam que aqui era a terra de ninguém, né? Então, ou seja, como o capitalismo aqui estava muito pouco desenvolvido, então essas emissoras, elas transmitiam para o Brasil o que acontecia aqui. E com isso eles foram aos poucos demonstrando para o Brasil inteiro que a ideia de transferência da capital para o centro do país como uma tentativa de salvar ou de favorecer o desenvolvimento do capitalismo no Brasil seria uma boa ideia. E olha, a Brasil Central, ela é inaugurada em 1950, já com o slogan, e isso quem me disse foi o próprio Silvio Medeiros, um slogan que já falava em 1950 da transferência da capital. Ele inclusive dizia lá, né, Fundação Coimbra Bueno pela transferência da nova capital do Brasil. Ele falou isso em 1950. Inclusive ele disse, Admilson, depois que eu falei isso no microfone, você não tem ideia do tanto de pessoas que ficou falando que a gente era doido, a gente era louco, né? Mas deu certo, né? E aí, com o trabalho que eles foram fazendo no decorrer da década de 50, né? Então, Edmilson, para encerrar, nós temos um minutinho, mas conta aquela história que você contou para mim antes de começar a entrevista, da missa campal em Brasília, a Brasil Central ajudou a Rádio Nacional. Como é que foi essa história? Assim, naquele processo de formalização da transferência da capital, a igreja ela também estava mobilizando para fortalecer esse movimento, né? Então eles resolveram fazer uma missa campal lá em Brasília. E aí a rádio, obviamente, foi convidada para fazer a transmissão. Aí estava lá a Rádio Nacional, né, as grandes emissoras de São Paulo, e a Rádio Brasil Central. Ela foi lá também fazer a transmissão. Aí no momento X específico, antes disso, né, a Rádio Nacional foi quem era responsável para fazer a transmissão em cadeia dessa missa. Sim. Ou seja, transmitir para todas as emissoras de todo o Brasil. Mas no momento exato de fazer a transmissão, os aparelhos da Rádio Nacional apresentou um problema e eles não conseguiram fazer. Então o que eles tiveram a ideia na hora? De utilizar os aparelhos da Rádio Brasil Central. Na verdade, eles utilizaram a transmissão da Rádio Brasil Central e fez o que a Rádio Nacional ia fazer, né? Ou seja, transmitir em cadeia. Olha que legal, parabéns para a nossa Rádio Brasil Central. Edmilson, parabéns também para você pela pesquisa, aguardamos uma terceira pesquisa sobre a história do Rádio Goiás. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço vocês pelo convite, por estar aqui para falar de um tema que é importante para a comunicação do estado de Goiás. Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.